galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Memória Alvinegra tá no ar e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Acertei de novo, pô. Acertei ontem, acertei hoje. Foi ontem? Foi ontem. E acertei hoje também. É isso aí. Vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês sobre o nosso pré-jogo de Botafogo e Carabobo. E por via das dúvidas, eu ativei o protocolo camisa azul, porque a gente precisa vencer na Libertadores o quanto antes. Já perdemos uma rodada, agora temos 15 pontos em jogo e o Botafogo precisa vencer o Carabobo para retomar ali a confiança na Libertadores. Então, vamos falar sobre isso aqui naquele molde que você já sabe. Aqui no Memória Alvinegra, o pré-jogo sai primeiro para depois você ir nos outros canais aí do YouTube que falam do Botafogo, já mais pronto, sabendo o que vai encontrar no conteúdo dos colegas e também o que você vai encontrar no adversário do Botafogo. Dessa vez, repito, o Carabobo. Então, roda a vinheta, mas antes disso, deixa o like, comenta, compartilha, manda esse vídeo para mais pessoas, porque a meta do canal agora é de 10.900 inscritos. Tá perto. Então, agora sim, roda a vinheta, bora falar de Botafogo e Carabobo. No mesmo esquema que a gente fez no pré-jogo de Botafogo e Universidade de Chile, vamos então falar primeiro do Carabobo e deixar o Botafogo como o último assunto, porque o Botafogo é o mais importante aqui no canal Memória Alvinegra. Então, vamos começar falando do Carabobo, depois a gente fala do Botafogo. O Carabobo, que historicamente passa por dificuldades na Copa Libertadores, normalmente é dos times mais fracos da competição. Pela primeira vez está na fase de grupos da Libertadores em 2025 e caiu logo no grupo de campeões da Libertadores, né? O Botafogo é um campeão da Libertadores, o Estudiantes é outro. E nesse grupo, o único que também não tem título de Libertadores é a Universidade de Chile. Mas a Universidade de Chile tem mais peso que o Carabobo. Afinal de contas, a equipe chilena já foi semifinalista de Libertadores algumas vezes. Mas o Carabobo é a primeira vez que eles estão na fase de grupos. E ele já caiu exatamente no grupo de 2 campeões de Libertadores e de um time que normalmente está ali disputando nas cabeças. Logo, todo mundo coloca o Carabobo como o time mais fraco desse grupo. Porém, em 2025, o Carabobo faz uma temporada diferente, tá? Até o momento, são 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas para a equipe do Carabobo na temporada. Na estreia da Libertadores, o Carabobo acabou perdendo para o Estudiantes dentro da sua casa em Carabobo. Lembrando, Carabobo não é só o nome do time. Carabobo é o nome do distrito que está na Venezuela. Então o Carabobo levou a sua partida até a sua cidade e acabou perdendo para o Estudiantes na estreia da Libertadores por 2-0. Mesmo assim, vem para o Rio trazendo uma vitória fora de casa na bagagem. Venceu o Caracas por 1-0. Então o Carabobo, por mais que o nome dê essa sugestão, por mais que a quinta série aflore no nosso coração, mas o Carabobo está longe de ser time bobo. Eu acho que eles vêm para cá para tentar segurar o resultado, talvez até jogar por uma bola, mas prioritariamente segurar o resultado. O artilheiro do time até o momento é o Flavian Londonho. Ele tem 4 gols na temporada, disputou 10 partidas até agora e é o vice-artilheiro do campeonato venezuelano com esses 4 gols que eu marquei. Então, olho nele, atacante de 24 anos, colombiano, começou a sua carreira, apesar de colombiano, começou a sua carreira no River Plate da Argentina, depois passou por Arsenal de Sarandi, até finalmente ser comprado pelo Carabobo. Todos esses clubes que ele passou depois do River Plate foram por empréstimo. Carabobo é o primeiro clube o qual ele pode se dizer funcionário de fato. Foi comprado, foi adquirido pela equipe venezuelana. Então, olho nesse jovem atacante do time do Carabobo. O Carabobo é treinado pelo Diego Merino, jovem treinador, se a gente for comparar com outros aí tarimbados da América do Sul, e com o nosso, o Renato Paiva. O Diego Merino tem apenas 36 anos e ele vai levar, a tendência, né, é que ele leve um time jogando na sua identidade, a identidade que eles jogam na Venezuela, no 4-3-3.
mas com certeza segurando muito o resultado. Talvez esse 4-3-3 possa virar um 4-1-4-1 ou um 4-4-2 bastante defensivo, mas o cara bobo de Diego Merino, a tendência é que venha com Lucas Brueira no gol, Ezequiel Neira na lateral direita, Pablo Bonilha e Norman Rodrigues são os zagueiros e o Miguel Pernia é o lateral esquerdo. No meio de campo, Gustavo Gonzalez, Edson Tortoleiro e Juan Pérez. E no ataque, Joshua Berrios, Christian Canhosales e o jogador já citado, o destaque do cara bobo aqui, o Flavian Londonho. Esse é o time do Diego Merino, técnico de 36 anos. E agora sim, a gente vai passar a falar do Botafogo, que é a parte mais importante desse vídeo aqui. Afinal de contas, aqui é o canal Memória Alvinegra, onde o Botafogo sempre joga em casa. Gostou do que eu trouxe para vocês do cara bobo? Deu para dar uma luz sobre quem é essa equipe venezuelana? Então deixa o like, comenta, compartilha. E se você não está inscrito no canal, pense em se inscrever, porque a gente sempre traz conteúdo como esse, preparando você para os outros pré-jogos, né? E os outros canais que falam de Botafogo e também que falam de futebol e vão falar dessa partida do Botafogo nesta terça. Então, deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve por aqui. Vai ser muito importante ter a presença de vocês por aqui. Bom, o Botafogo, ele finalmente venceu uma partida oficial sob os treinamentos do Renato Paiva, depois da gente ter dominado o Palmeiras no Allianz Parque e ter merecido a vitória. Infelizmente a gente empatou em 0-0, mas a gente mereceu a vitória. E depois de ter feito um primeiro tempo muito bom contra a Laú e ter feito um segundo tempo horroroso e acabar sendo derrotado no final do jogo, o Botafogo pegou o Juventude na nossa casa, no Newton Santos, onde receberemos o cara bobo e vencemos por 2-0. Do time que venceu o Juventude e que acabou derrotado para a Universidade de Chile na estreia da Libertadores, as únicas mudanças são a volta do Cuiabano, não sei se titular, mas o Cuiabano já cumpriu suspensão, ele já está apto a poder estrear na Libertadores de 2025, mas apesar do Cuiabano ter voltado de suspensão, o Igor Jesus precisa cumprir suspensão. Isso porque, como eu falei para vocês no vídeo de pós-jogo aqui de Botafogo e Laú, falei que ele teve uma expulsão burra e por conta dessa expulsão burra, ele está suspenso e não vai poder jogar contra o cara bobo. O jogador que seria muito importante vai acabar não podendo jogar contra o cara bobo. Na vitória contra o Juventude, destaque para a entrada do Santi Rodrigues e para a mudança do Savarino da ponta esquerda, jogando mais centralizado, quando assim, nessa formação, o Botafogo conseguiu dominar o Juventude, a dinâmica do jogo mudou e o Botafogo venceu até com certa facilidade no segundo tempo, porque a gente teve muita chance de fazer o terceiro, de fazer o quarto, de fazer o quinto, porque o Botafogo, a partir dos 10 minutos do segundo tempo, quando o Renato Paiva faz a substituição, o Botafogo joga muito bem e só não faz mais gols porque o Igor Jesus, por exemplo, que tinha marcado o segundo dele, o terceiro do Botafogo, acabou não podendo comemorar com o Kamehameha, porque o Matheus Ponte, que deu o cruzamento, estava em posição irregular. Mas o Botafogo criou muitas chances no segundo tempo, depois dessa mudança de dinâmica, com a entrada do Santi Rodrigues, fazendo ali a esquerda e o Savarino centralizado, jogando ali, negociando jogadas ali com os atacantes do Botafogo. Dito isso, o Renato Paiva pode levar o time do Botafogo a campo com John, Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles ou Cuiabano. Isso aí está definido. Resta saber quem vai entrar na esquerda, se é o Alex Telles ou se é o Cuiabano. No meio de campo, Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula ou Savarino. Começa aqui uma quantia de dúvidas enormes, tá? No ataque, Arthur, Savarino ou Santi Rodrigues e Mastriani. Por que eu citei o Savarino de novo? Vou falar para vocês agora. É porque as possíveis formações que o Botafogo pode encontrar para a partida podem ser exatamente a que aconteceu contra o Juventude, que deu muito certo, que seria a manutenção do Savarino jogando centralizado e o Patrick de Paula indo para o banco.
Não é que o Patrick de Paula perdeu a importância, mas é que o Botafogo precisa dominar o cara bobo e o quanto antes fazer os gols que o Botafogo precisa, até para recuperar o saldo. Fazer 1-0 apenas no cara bobo significa ficar com saldo 0. O Botafogo precisa fazer de 2 para cima para ficar com um saldo positivo. Pensando nesse saldo positivo, o Renato Paiva tem tudo para colocar o Botafogo na formação que deu certo a partir dos 10 minutos do segundo tempo contra o Juventude. Por isso que eu coloquei o Savarino 2 vezes, porque ele pode ou jogar pela esquerda no ataque, ou jogar centralizado no lugar do Patrick de Paula, tá? Nessa formação, o Botafogo contaria com Mastriani no lugar do Igor Jesus, mas tem uma segunda formação que o Renato Paiva pode utilizar, ainda assim mantendo o Savarino centralizado. É o que eu faria? Não, eu não concordaria com essa formação. Mas ele poderia muito bem colocar o Botafogo com o mesmo quarteto de zaga que a gente já conhece, mas no meio-campo, mantendo Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula, colocando o Santi Rodrigues pela esquerda, o Arthur pela direita e o Savarino centralizado, não como um falso 9, mas talvez como um quarto meio de campo, num Botafogo de repente jogando num 4-4-2. Poderia ser uma dessas as soluções do Renato Paiva. Leozão tá dando de maluco aqui? Tá, mas essa pode ser uma das possibilidades. Não concordo com essa possibilidade que eu acabei de citar para vocês. Eu iria para a formação que ganhamos contra o Juventude a partir dos 10 minutos do segundo tempo. Mas só trouxe essa segunda opção para vocês aqui, para vocês entenderem como pode pensar a cabeça do Renato Paiva. É ver agora o que ele vai fazer, o que ele vai decidir. Essa segunda-feira é muito importante para recuperar os jogadores do fim de semana, né? E na terça-feira concentrar, porque ganhamos do Juventude. Maravilha. Mas agora é pela glória eterna e o Botafogo precisa vencer a primeira o quanto antes. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.